Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. A Juliana vai ler o Romano 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez, Senhor Deus, por esse dia. Como também, Senhor Deus, agradecemos pelo amor e o carinho que o Senhor tem dado para cada um de nós, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos tem dado, Senhor Deus. Mesmo assim, nós não merecemos, mas agradecemos, porque sabemos que o Senhor é bom, é misericordioso para nós e a sua benignidade dura para sempre. Santo Deus e eterno Pai, como também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando um entendimento, a sabedoria para o nosso amado pastor, Senhor Deus, que vai fazer a direção, Senhor Deus, realmente da sua palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa estar iluminando a cada um de nós, Senhor Deus, que nós possa estar entendendo nos nossos corações, Senhor Deus. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amada igreja. Que alegria, né? Mais uma oportunidade que temos neste dia de estarmos aí adorando ao Senhor e bendizendo esse Deus bendito, bondoso, todo-poderoso, que tem feito uma obra maravilhosa em nossas vidas. E nesta noite nós queremos falar sobre a segurança do crente, né? Cada um de nós que já aceitou Cristo como Salvador, e nós temos que ver aí as bases nas quais nós estamos alicerçados, né? Ser crente, ser cristão, ser salvo, nos dá aí uma alegria muito grande. E nesta noite nós vamos aprender um pouquinho aqui com o apóstolo Paulo sobre as bases da nossa segurança, a segurança do cristão. Convido aos amados que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, do 35 ao 39. Romanos 8, do 35 ao 39. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo?
A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por esta noite tão preciosa. Queremos Te agradecer já tudo que o Senhor fez nesse dia, desde manhã, estudando a Tua Palavra, e agora, nesta noite também, pedimos, capacita-nos, Senhor, instrua-nos, abençoa-nos e nos anime a prosseguirmos a nossa jornada, olhando para o Senhor Jesus, até aquele grande dia em que Ele vem nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. A segurança do cristão. Quando nós paramos para pensar quem escreveu este livro aqui, e foi o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo de Tarso, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo essa mesma lei irrepreensível. Ele que não acreditava em Jesus, ele que perseguia a igreja, ele que achava que estava prestando um grande serviço a Deus. Estava fazendo, na verdade, um serviço ao inimigo, mas ele não conhecia, ele estava fazendo aquilo na sua ignorância, como ele mesmo fala. Mas agora, queridos irmãos, o apóstolo Paulo faz um tratado em Romanos capítulo 8, abrangendo várias situações, dentre as quais ele fala sobre a nossa segurança, a segurança que nós temos em Cristo Jesus. E nessa sessão, a última sessão do capítulo 8, ele fala, ou aliás, ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E essa é uma pergunta que nós temos que fazer, uma pergunta introspectiva, principalmente no período que nós estamos vivendo, um período de instabilidade espiritual, instabilidade emocional e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas nós precisamos perguntar, nós estamos firmes? Será que essas circunstâncias que estão nos pegando aqui agora, será que isso é razão para desanimarmos, para baixarmos a guarda? Não! A Bíblia diz que realmente nós somos mais que vencedores. E o apóstolo Paulo faz uma pergunta que eu e você temos que responder. Será que essa pandemia vai nos separar do amor de Cristo? Será que o desemprego vai nos separar do amor de Cristo? Será que uma desinteligência familiar, será que um problema que de repente surja vai nos separar do amor de Cristo? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. E é por isso que nós podemos prosseguir triunfantemente e alegremente caminhando na nossa jornada. A Bíblia diz que o Senhor sempre faz o melhor para nós. Mesmo nesse momento, aparentemente não é o melhor, mas sim, o Senhor conhece as coisas, o Senhor conhece o futuro. E para você e para mim, agora, nesse momento, o melhor é nós ficarmos firmes em Cristo Jesus, a esperança nossa. E Paulo, ele traz uma sequência de eventos aqui que nós pensamos, olha, mas isso aconteceu lá no passado, não vai acontecer agora, ou não. Veja bem uma coisa, nesse período o apóstolo Paulo corria risco de morte,
risco de morrer, e de morrer realmente de ser pego, tanto por judeus quanto pela justiça romana, e ser executado. Os judeus, então, sumariamente queriam executá-lo, um tribunal religioso que já tinha lá uma sentença porque ele era considerado traidor, mas ele fala, eu estou seguro em Jesus Cristo e nada vai tirar o meu amor desse meu Salvador, o meu Senhor, o Yeshua HaMashiach, aquele que me tirou desse mundo. E ele fala, a tribulação, não vai me tirar. Paulo já tinha passado tantas situações de naufrágio, de problemas, de meio de falsos irmãos, de perigos, salteadores e tudo mais. Ele falou, não, isso não vai tirar a minha alegria. Mas aí tem um outro aspecto, a angústia. Você está angustiado hoje, irmão? Paulo passou por angústia também, Cristo passou por angústia. Jesus, certa feita, ele falou, olha, eu estou aguardando o batismo e como me angustio até que seja batizado. E na verdade não era o batismo nas águas de João Batista, era a crucificação. E ele falou que ele estava angustiado, ele estava sabendo que ele iria passar por um momento extremamente difícil. Mas ele estava aqui firme porque ele veio para nos salvar, para dar a sua vida em resgate das nossas vidas. E Paulo continua, ou a perseguição hoje, quando alguém caçoa da gente, alguém fecha uma porta na cara da gente, essas situações de evangelismo, tudo, isso não é nada. Naqueles dias a perseguição não era velada, era uma perseguição aberta. E eles tinham muitas vezes que ter o quê? Igrejas subterrâneas, né? Quando nós lembramos aí das catacumbas de Roma, a história mostra como é que a igreja subterrânea sobreviveu àqueles problemas, aquelas dificuldades, aquelas perseguições sanguinárias, né? De Nero, Domiciano e tantos outros imperadores que perseguiram a igreja, e inúmeras tragédias aconteceram e foram creditadas aos cristãos. Também se falava que os cristãos na ceia comiam criancinha, e tinha tantas situações, irmãos, tantas coisas que eram atribuídas pejorativamente aos cristãos, e tudo isso era o quê? Era uma perseguição que não era velada igual nós temos hoje. Era uma perseguição aberta, era um desafio para os cristãos daquela época estarem firmes. E é um desafio para nós hoje, não desanimarmos, mas prosseguirmos para o alvo que é Cristo Jesus. Com a fome, nós sabemos também que o que está acontecendo na África, o que está acontecendo muitas vezes nos países da Indonésia, pessoas literalmente morrendo de fome, dentre as quais crentes em Cristo Jesus. Né? Estão precisando ali de Bíblia, estão precisando ali de medicamentos. Tem muitos médicos que entram através da Cruz Vermelha e vão lá levar a palavra do Senhor, porque a perseguição, a angústia é muito grande, a fome também muito grande. Mas Paulo falou, isso não pode tirar a nossa alegria e a nossa perspectiva da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele fala, ou a nudez, o perigo, ou a espada, situações vexatórias. Você pensa bem, nudez. Paulo já passou por situações que ele estava lá num barco, quase nu, sem nada para comer, e esperando realmente a misericórdia do Senhor. E Deus entra com a sua misericórdia e faz com que ele chegue lá numa ilha chamada Malta, e Deus toca no coração dos nativos, e os nativos então, agora numa outra embarcação, colocam todos os víveres, né? Todos os alimentos, tudo que eles precisavam. E Paulo, naquele período curto que ele fica ali na ilha, ele cura o pai do Públio, que era o principal da ilha, ele dá o evangelho ali para aquelas pessoas, muitos se converteram ali, e ele sai dali, deixando a missão cumprida, pessoas que foram transformadas
através de uma circunstância que era negativa, mas que se torna ali o que? Uma oportunidade de pregar o Evangelho. Nessa pandemia, né? De algumas maneiras nós podemos chegar através da mídia, através desse veículo que Deus tem nos disponibilizado aí, chegar a alguns lares que normalmente nós como igreja não chegaríamos. E tudo isso é fruto o quê? Da providência do Senhor. Parece que tudo está contribuindo para o mal, mas não. O Senhor muda essa questão. E o Senhor realmente faz com que dessa tragédia em toda a humanidade resulte também o quê? Um outro canal para que o Evangelho seja anunciado, Cristo seja glorificado, almas sejam salvas, vidas sejam edificadas e a igreja do Senhor continue triunfante. A igreja do Senhor continue pujante, pregando o Evangelho, mas tem que ser o Evangelho puro. Não aquele Evangelho híbrido, aquele Evangelho permeado de mentiras, de teologia da prosperidade, uma série de coisas, mas o Evangelho que visa, primeiramente, mostrar ao pecador que ele está desgraçadamente destinado ao inferno. Mostrar ao pecador que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Mostrar ao pecador que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E mostrar também a esse mesmo pecador que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais ainda, mostrar que o Senhor veio nos dar vida, e vida em abundância. E vida em abundância é muito mais que alimento, é muito mais que a despensa cheia, é muito mais que uma conta bancária cheia de dinheiro, é muito mais que um carro do ano, uma casa na praia. Vida em abundância é aquela vida que dá alegria, satisfação. Quantos milionários põem termo à sua vida porque não tem alegria, né? Não tem alegria. E nós temos uma alegria que o mundo não pode tirar, a pandemia não pode tirar, a falta de emprego não pode tirar, porque é uma alegria que vem do trono, uma alegria que vem diretamente do Senhor. E Paulo, ele continua falando aqui no versículo 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Naqueles dias, a pessoa que se declarasse cristã, a pessoa que era descoberta, né, como cristão, ela praticamente tinha a sua sentença de morte decretada. Por quê? Porque o Império Romano perseguia, os judeus também perseguiam, né? E todas aquelas situações, aqueles fatores daqueles dias contribuíam para que chegasse as bases do tribunal, ao tribunal religioso também, dos judeus, que embora não tivessem poder para condenar a morte, mas eles pediam, como foi feito, que Pilatos desse a sentença condenatória para o Senhor Jesus. E um grande problema que acontecia naqueles dias e acontece nos dias de hoje também, o quê? É a inversão de valores. O Senhor Jesus Cristo, qual foi a acusação que tinha sobre ele? Ele se dizia filho de Deus. Não, mas ele era Deus mesmo. Mas qual era o crime dele? Curar os enfermos, alegrar os corações daquelas pessoas que estavam desesperançosas e anunciar o reino de Deus. E ele foi morto, é claro, para salvar os nossos pecados, pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. Isso tinha sido planejado por Deus antes da fundação do mundo, mas a gente vê o que é inversão de valores. Pediram a soltura de Barrabás, pediram que um criminoso homicida, um que era líder de sedições contra o Império Romano, mas foi solto, aclamado por quem? Pelos próprios judeus. E condenaram o Messias, aquele que veio para salvar. Mas tudo isso era profético, isso era mistério que acontecesse. Mas o apóstolo Paulo está falando para nós aqui, nós muitas vezes somos reputados o quê? Como ovelhas para o matadouro. E é por isso que o nosso desafio é continuarmos nesta segurança, queridos irmãos, olhando para o Senhor Jesus e
continuando o ministério que Deus deu a você e a mim, a cada um de nós. A igreja do Senhor Jesus, ela não para, mesmo de uma forma online, nós estamos aí pregando o Evangelho, alguns cultos presenciais, glória ao Senhor, quase 2 meses, aos domingos pela manhã, nós já estamos lá presenciais e tem sido um privilégio para nós. E você que deu o nome, a listinha lá, continue dando o seu nome e marque presença. Se você é do grupo de risco, e não vá, mas é uma alegria nós estarmos o quê? Continuando, adorando ao Senhor. E nunca parando até que Ele venha nos buscar, porque esse é o nosso papel como igreja. Mas o versículo 37, ele traz uma perspectiva maravilhosa. A Bíblia diz, mas em todas estas coisas, sim, essas coisas que nós consideramos até agora, Paulo fala, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Cristo faz com que nós, igreja do Senhor, sejamos mais que vencedores nesses dias de angústias, dias de dificuldade, como foram aqueles dias também de Paulo, de perseguição, muitas vezes um cristianismo ali subterrâneo, mas foi um cristianismo vitorioso. Nós temos aí um cristianismo online, mas um cristianismo que, pregando a palavra de Deus genuína e verdadeira, vai alcançar muitas almas também. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa perspectiva, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por Cristo, que nos amou. E é por isso, queridos irmãos, que nós perdemos alguns queridos nesta pandemia. Nós temos notícias de irmãos lá no norte, nordeste, em todo o Brasil e no exterior. Partiram para a eternidade. Mas o apóstolo Paulo deixa uma coisa bem clara para nós. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida que Ele nos deu, mesmo em meio a essas dificuldades, é uma vida abundante. Né? Nem anjos, né? Se um anjo de chegar e proclamar um outro evangelho, Paulo fala, é anátema, né? Não. Nem os principados, né? Nem as autoridades, nada pode nos separar do amor de Deus, o porvir em Cristo Jesus. Nós estamos seguros, nós somos mais que vitoriosos. Nós temos uma condição maravilhosa que ninguém tem. Somente aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo, somente aqueles que nasceram de novo, aqueles que são novas criaturas, aqueles que realmente o Senhor chamou, o Senhor selou, o Senhor realmente converteu e mudou suas vidas. E agora nós somos o quê? Chamados novas criaturas. E a Bíblia diz então que nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Para nós, viver é Cristo, morrer é lucro. O porvir para nós é a presença de Cristo, é o céu, e depois tudo mais, o estado eterno. Reinaremos com Cristo, né? Antes ali, no milênio. Então, nós temos uma perspectiva maravilhosa. E é por isso que nada pode tirar a nossa alegria em servir ao Senhor com temor e tremor. E Paulo fala então desse amor em 3 dimensões, nem a altura, né, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nada pode tirar a nossa alegria, nada pode tirar os nossos olhos que estão olhando para o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós somos exortados como igreja a continuarmos batalhando pela fé uma vez dada aos santos. O Espírito Santo que intercede por nós, como nós podemos ver na sessão anterior, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo tem aquela obra que ele vai trabalhando em nós, nos dando convicção, nos dando alegria, nos dando discernimento para nós prosseguirmos na vida cristã. E é por isso que nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nem o diabo. O diabo pode tentar, se Deus permitir, ele pode até jogar uns tropeços em nossa direção e até podemos cair, se Deus permitir. Mas a Bíblia diz que nós estamos nas mãos do Senhor. E Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas. A Bíblia diz que Deus escreve o nosso nome no livro da vida e ninguém pode apagar. E é por isso que nós estamos seguros. A segurança do cristão é absoluta. Nada pode nos tirar o amor de Deus. Nenhuma criatura, nem algum ser, nenhuma circunstância, porque para nós também o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é uma grande lição para esses dias. Dias que são difíceis, não vamos negar. Tem dias difíceis até de levantar da cama, mas nós acordamos, nós oramos e nós saímos para a batalha. Porque nós temos que lembrar, a nossa luta continua sendo, não contra a carne nem o sangue, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós sabemos que o mundo espiritual jaz no maligno, né? Mas nós temos Deus que realmente trabalha em favor de cada um de nós. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos chamou desse mundo e nos comissionou para pregar o seu Evangelho, para vivermos o seu Evangelho. Então, igreja, alerta, vamos animar a cada um ao outro, ajudando, um ao outro intercedendo, orando uns pelos outros, orando pelos enfermos, orando pelos desempregados, orando por aqueles que estão desanimados de alguma maneira, entristecidos. Mas a igreja triunfante vai seguindo, porque é o Senhor que nos sustenta. Foi Ele que nos comprou na cruz do Calvário. Foi Ele que venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou. E é Ele que nos toma pela mão e fala, em todas essas coisas, servo, você, cada um dos crentes em Cristo, são mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E é por isso que nem a morte, né, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então vamos nos alegrar, vamos continuar batalhando, porque Deus tem planos para cada um de nós, até que Ele venha buscar a sua igreja, ou até que individualmente Ele nos chame à sua presença, nós podemos seguir vitoriosos, porque a Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Prossigamos, firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite maravilhosa, te agradecemos por esta breve palavra, mas que profundamente marca os nossos corações, porque sabemos em quem nós temos crido, estamos certos que Ele vai guardar o nosso depósito até aquele dia. Dirija-nos, Senhor, abençoe toda a Tua igreja e nos anime para prosseguirmos, começando mais uma semana na Tua presença. Ó Deus, nós te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.